Outra questão controversa é a que se coloca sobre a incompatibilidade gerada entre regionalismo e universalismo. Seria de todo conveniente repetir a frase de Nemésio sem aceitarmos, porém, o nexo de causa-correspondência na tal afirmação de quanto mais regional, mais universal. O universalismo, da mesma tessitura de um estado de alma, é mais perceptível pelo seu poder aglutinador de vivências do que discursivamente definível. Sente-se, mas não se exprime, e não é a circunstância fortuita de uma ambiência mais ou menos regional que os define, através de uma visão mais ou menos redutora da própria realidade. To die, to sleep. To sleep, perchance, to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death. O livro póstumo de Cortes Rodrigues, intitulado Planície Inquieta, afigura-se-nos como argumento mais convincente da vacuidade desse conceito de regionalismo na obra produzida. Trata-se, na realidade, de uma série de crónicas e impressões em verso, de estruturas estróficas variadas, que toma como temas locais característicos de um conjunto de vivências coadas através de uma sensibilidade tocada pela beleza onde o comum dos mortais só é capaz de divisar aspectos triviais e comuns. A Vila Franca do Campo, como aliás toda a ilha, contempladas pelos seus olhos, transfiguram-se numa visão caleidoscópica, como um mundo imaginário, através das suas tradições e das suas costumeiras, de hábitos ancestrais, das suas festas, romarias e procissões, de um artesanato em vias de desaparecer, atingindo peculiaridades que só a acuidade do poeta é capaz de descobrir. A par disso, e como o próprio título refere, surgem visões contrastantes de solidão, por um lado congénita na sua interiorização e, portanto, ao que parece, procurada e desejada, enquanto, por outro, a mesma solidão exacerbada pela ambiência exterior que sempre dominou o seu habitat surge transmutada nos aspectos trágicos de uma alma cativa que aspira ao refúgio de uma liberdade. Voltando aos aspectos do regionalismo, o poema do Tagarete surge como uma transposição de um localismo marcante para a eclosão do epicismo transbordante de força e de grandeza. Assiste-se assim ao entrecruzar de uma faina do homem do mar, reveladora da parte do poeta, de um conhecimento exaustivo de todo o vocabulário técnico de uma profissão, com a magnitude indomada de uma natureza com que se defronta. Baixo, na areia baixa ou por entre a joga roliça, que sobe e desce ao desfazer das ondas, o mar espraia-se preguiçosamente. De mistura com este marulhar de sempre, o bater dos martelos e das enxós dos calafates no cavername dos barcos, o ruído dos carretéis no retorcer das linhas de pesca, falas apressadas dos botes que partem, cadência de ramos compassados, com as primeiras guinadas à saída do porto, vozes ruidosas dos barcos que chegam, leilão do peixe aos vendilhões, com um pescador de pé, à popa, bracejando, arengando, preguejando. Velhos castelos sobre a penedia da costa, erguidos nas pontas das enseadas, com o mar aos pés, a repetir a história dos séculos, assaltos de piratas, lutas fratricidas, imposições de estranhos. O último castelo açoriano que se rendeu à dominação dos Filipes foi este, do cais do Tagarete. O seu interesse pela etnografia levou à montagem no Museu Carlos Machado de várias salas do Departamento de Etnografia Regional, de que foi diretor entre 1949 e 1966. O etnógrafo é uma faceta tardia, não no seu aparecimento, pois ainda em vida publicou parte do cancioneiro açoriano, mas no reconhecimento dos estranhos. Ora, o facto de Cortes Rodrigues ser pouco conhecido como etnógrafo não significa que ele não começasse a trabalhar já dentro dessa área. Ele próprio mostrou a uma etnógrafa, uma etnóloga americana, Joanne Passel,
o que já tinha feito, quer em adagiário, subadagiário, quer sobre, propriamente, romanceiro, e até sobre cancioneiro. Coxo Rodrigues, ainda em vida, publicou cantigas. O testemunho está naquela revista insulana, de que ele, aliás, era o redator, é o órgão do Instituto Cultural Pousa Delgada, de que ele era o secretário, e do adagiário, a mesma coisa. Portanto, tanto como numa como outra, já ele deu testemunho que se interessava por esse ramo da etnografia. Na verdade, quase toda a sua obra etnográfica estava por publicar antes da sua morte. Não obstante já se encontrarem completos os 3 volumes do Cancioneiro Geral dos Açores e os 2 volumes do Adagiário, a que apenas faltavam os respectivos prefácios postumamente elaborados. E há também uma coisa engraçada que eu me lembro muito, eu e as minhas irmãs, é que quando nós éramos pequenas, o tio irmão estava a fazer o adagiário, aquele adagiário açoriano. E então nós tínhamos uma coisa que o tio irmão mandava, que era que andássemos sempre com um caderninho e com um lápis, onde encontrássemos qualquer coisa, ou de versos, ou de qualquer coisa, assim, de adagiário e disso tudo, que escrevêssemos, cantigas, tudo isso escrevíamos. Porque algumas ele já conhecia e não interessava. Mas houve muitas que nós lhe demos, porque tínhamos uma rapariga nessa altura, que era dos finais da ajuda, e quando era no Senhor Santo Cristo, a minha mãe dizia para a mãe dela vir, e a mãe dela deu imensas cantigas, porque já era muito velhota, imensas cantigas de coisas antigas que o tio Armando não tinha e que apreciava imenso, não é? De maneira que nós também, quando eu vejo aquilo, nós contribuímos também com a nossa parte para aqui. Apenas o romanceiro andava disperso, sendo a sua publicação ordenada pelo professor Dr. Almeida Pavão e prefaciada por Père Ferré. A despeito de muito que já se disse sobre o poeta, ainda fica muito por acrescentar. Num preito de verdadeira justiça, um dos maiores vultos da cultura açoriana e nacional.